A brutal elevação dos juros que ele promoveu no final dos anos 70 e início dos anos 80 produziu uma igualmente extraordinária elevação das dívidas externas de inúmeros países emergentes, ou países em desenvolvimento, como se dizia então, entre os quais o pobre Brasil. No caso brasileiro, a dívida em moeda estrangeira, em dólar, equivalente a cerca de 20% do produto interno bruto até 1979, saltaria para mais de 50% do produto interno bruto nos anos seguintes. Ela dobrou e ainda mais. Ela mais que dobrou. No movimento do Paul Volcker de elevar a taxa de juros nos Estados Unidos a 20% ao ano, ele levou à derrocada o Brasil, por exemplo. A dívida externa brasileira mais que dobrou. A administração federal brasileira perdeu o controle sobre a sua dívida federal e sobre a sua moeda. Por quê? Porque os militares haviam endividado o Brasil em dólar, em moeda estrangeira. Moeda sobre a qual o Brasil não tem controle. No caso brasileiro, quando Paul Volcker subiu as taxas de juros nos Estados Unidos a 20% ao ano, a dívida em moeda estrangeira, equivalente a cerca de 25% do produto interno bruto até 1979, saltaria para mais de 50% do PIB nos anos seguintes, tornando-se impagável, inadministrável. O colapso financeiro interrompeu bruscamente o ciclo de crescimento econômico vivido durante a ditadura militar, até ali amparado em crédito externo, em dólar, para investimentos em infraestruturas, urbanização e industrialização, criação de cidades industriais. A crise ajudou a apressar o processo de redemocratização no Brasil. A redemocratização do Brasil foi acelerada por conta da decadência do ciclo do regime militar no Brasil, que endividou a economia brasileira em dólar, e quando Paul Volcker, em 1980, subiu a taxa do Fed para 25% ao ano, pobre Brasil entrou em derrocada. A dívida federal mais que dobrou. Não é saudável se financiar, se endividar com moeda sobre a qual não se tem controle. Entre 1981 e 1983, o nosso produto interno bruto encolheu 8,5% na maior recessão já medida no país. No recente período de 2014 a 2016, a queda foi de 8,1%. Paul Volcker assumiu o Fed no mais longo período de inflação alta que a economia norte-americana já sofreu. Paul Volcker assumiu o Banco Central norte-americano no mais longo período de inflação alta que a economia norte-americana já sofreu. A inflação anualizada, medida em 12 meses, chegou a um pico de 14,7% nos 12 meses encerrados em março de 1980 e nos 12 meses encerrados em abril de 1980. O embargo árabe à produção de petróleo no começo da década de 1970 exacerbou outras forças inflacionárias. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico se estagnou, criando uma combinação desastrosa chamada estagflação. Os anos 70 nos Estados Unidos foram de estagflação. Economia parada, estagnação econômica com inflação persistente. Estagflação, estagnação econômica com inflação. Fim do padrão dólar-ouro, duas grandes crises do petróleo e a administração de Paul Volcker subindo a taxa de juros nos Estados Unidos para 20% ao ano no início dos anos 80. Estagflação. Só para efeito de comparação, hoje, 2023, está havendo pressão inflacionária na economia norte-americana.
mas é por circunstâncias completamente diferentes das circunstâncias dos anos 70 e início dos anos 80. Hoje, a economia norte-americana está aquecida. O consumo das famílias está em alta, as empresas estão ampliando a sua capacidade produtiva, o crédito imobiliário está em expansão, o Estado está financiando o gasto público para financiar investimentos, os subsídios estão acontecendo e tudo isso está gerando pressão inflacionária na economia norte-americana hoje, 2023. Mas só para a gente ter ideia de como essa época dos anos 70 e dos anos 80 eram épocas extremamente dramáticas. Hoje, o FED norte-americano, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, está com a taxa de juros hoje a cerca de 4,75% ao ano. Não está nem em 5% ao ano, para controlar uma inflação que está a cerca de 8%. Nessa época aqui do Paul Volcker, ele jogou a taxa de juros a 20% ao ano para controlar uma inflação de 15%. Só para percebermos que as circunstâncias são completamente diferentes, são contextos completamente distintos. É muito importante a gente perceber, tomando como exemplo o nosso Brasil, que a década de 80 dos ciclos hiperinflacionários não tem nada que ver com a inflação que temos hoje no Brasil. Nós temos uma inflação no Brasil que não chega a 6%. E estamos com a taxa de juros do Banco Central a quase 14% ao ano. A inflação que temos no Brasil hoje é porque é muito caro produzir no Brasil. O custo de produção é muito alto. Por quê? Porque as taxas de juros são altas. São ciclos que se retroalimentam em si próprios. Taxa de juros do Banco Central é altíssima, o crédito fica caríssimo, o preço do custo do crédito é alto, é muito caro financiar capital de giro e custo de produção das empresas. Então, tudo isso é repassado para o consumidor e as famílias reduzem o consumo, porque o país está em crise há muito tempo. Estamos com 9 anos de crise severa, crise econômica no Brasil, de 2014 até o momento presente. As circunstâncias de inflação que temos no Brasil não tem nada que ver com dívida pública, nada que ver. O Brasil hoje ele tem soberania monetária, que é a verdadeira soberania. A dívida federal brasileira é toda em real, em moeda nacional. E quando a dívida é em moeda nacional, a administração federal tem controle sobre a moeda e sobre a dívida. Logo, as políticas fiscal-monetárias funcionam. E o nome correto é política fiscal monetária. Ao final do vídeo eu vou falar por quê. Ou política monetário-fiscal. Mas as duas coisas, fiscal e monetário, não se separam. As coisas do Banco Central com a taxa Selic são íntimas às coisas do Orçamento Federal da União. Por isso que o Banco Central nunca foi e nunca será independente. Afinal, nós bancamos a dívida federal. E a principal despesa do orçamento federal é a gestão do Banco Central com a taxa Selic a quase 14% ao ano. Então pensemos, se a principal operação do Banco Central, que é a gestão sobre a taxa de juros, implica a maior despesa do Orçamento Geral da União, que galopa a dívida federal da União, e quem banca tudo isso é a sociedade contribuinte pagadora de tributos, ora, pergunta simples, Banco Central é independente? Pelo contrário, ele é tudo menos independente. Retornemos ao texto, ao Paul Volcker.